Olá, boa noite. Mais uma semana aqui para a gente poder bater um papo, falarmos de mais um assunto que é muito importante. Mas antes de eu dizer para você qual é o assunto dessa semana, eu queria saber como você passou a sua semana, né? Se você praticou alguma coisa que você tenha ouvido num desses 3 vídeos que nós postamos, o que de bom você tirou, o que serviu para você fazer uso no seu dia a dia. Depois comenta lá no canal, fala um pouquinho como é que foi, se você está praticando essa mudança para si mesmo, essa melhora, a sua autoestima, né, a reprogramação mental. Fala lá com a gente depois. E outra coisa, deixa uma dica de uma sugestão de um tema que você queira falar, que você queira conhecer, que você acha importante, que aí a gente trabalha nisso. Mais para frente também nós vamos falar um pouco sobre a cura através de remédios naturais, homeopatia, fitoterapia, cromoterapia, reflexologia podal. Nós temos várias novidades aí para frente e é só vocês aguardarem, né? Então eu queria perguntar uma coisa para vocês antes de eu dizer o nome do tema em si. Como é que está esse coração? Como é que está a sua vida? Alguma mágoa? Alguma decepção com alguém? Com familiar? Com colega de trabalho? Com seu cônjuge? Como é que tá? Você já perdoou? Porque o tema de hoje é esse, perdão. A gente sabe, né, que conviver não é fácil. Né? Até tem um ditado que diz, né? Mas quem falou que seria fácil? Né? Quando a gente fala em convivência, a gente fala na convivência no âmbito do nosso trabalho, no nosso meio social, na nossa família, com o nosso cônjuge, nosso parceiro, nossa parceira, e com a gente mesmo. Porque lidar com nós mesmos, às vezes é um pouco difícil, né? Nós somos uma incógnita, às vezes, para nós mesmos. Quando você não consegue se interpretar, quando você não consegue se conhecer, quando você não consegue entender suas emoções, isso também se torna um pouco difícil. E é aí que entra as frustrações, é aí que entra as punições, a gente acha que tem que dar conta de tudo, que nós não podemos errar. Não é assim, nós não estamos certos de que esse seja o caminho, né? Nós estamos aqui para isso, para errar e para aprendermos. O amor, na verdade, o amor é um pacote de momentos divididos entre alegrias e tristezas, não é verdade? Porque na vida, conosco mesmo ou com o próximo, nós temos momentos felizes, mas também temos as desavenças, temos as dificuldades que a vida nos impõe. Mas o mais importante é quando a gente consegue seguir junto, quando a gente consegue reconhecer a qualidade do outro e não só os defeitos. E quando nós também conseguimos reconhecer a qualidade em nós mesmos, acima de tudo em nós mesmos. Então hoje nós vamos falar do perdão de nós conosco e de nós para com o outro, ok? A gente tem que entender uma coisa: o verdadeiro amor, ele sempre é leve, né? Eu até coloquei aqui para falar essa frase para vocês, né? O verdadeiro amor, ele é leve, ele não aprisiona, não maltrata, não destrói e não desconfia. E sabia que quando falta aquele amor chamado amor próprio, a gente faz isso conosco mesmo, nós nos aprisionamos às nossas tristezas, nós nos aprisionamos ao que o outro tem nos oferecer, nós nos aprisionamos às nossas desconfianças, às nossas incapacidades, e às vezes a gente precisa se perdoar, nos perdoarmos, porque nós temos que pensar diferente para crescer, para progredir, né? Então vamos começar a nos perdoando. Primeiro nós vamos falar do perdão para com outra pessoa. Quando eu falo desse perdão, pode ser um familiar, às vezes um ex-relacionamento, às vezes um amigo, enfim, né?
Pode ser uma mágoa recente, às vezes uma mágoa de tantos anos que a gente já nem lembra mais. Mas hoje você vai poder refletir o quanto isso pode estar te fazendo mal sem você nem lembrar que pode ser dessa mágoa. Então, para nós perdoarmos o outro, a primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer o dano. O dano que foi causado a nós, né? Como nós vimos o tamanho desse monstro, vamos dizer assim, né? Que na ocasião nos abalou, nos entristeceu, talvez nos fizesse chorar, né? Como você encarou esse dano? O segundo passo que você tem que fazer após reconhecer é se desfazer desses ressentimentos, né? Porque os ressentimentos, eles só trazem tristeza, eles só trazem sentimento de derrota, de impotência, de incapacidade, né? E aí você pode entrar num outro processo, que é recordar o passado. Quanta coisa boa você já não viveu com essa pessoa? Quantos caminhos vocês não traçaram, não trilharam juntos, se apoiando, né? Amparando um ao outro, dialogando, conversando, vencendo cada obstáculo que tinha no caminho. Então isso é uma das partes mais importantes, reconhecer o outro em sua totalidade, não só na atitude que possa ter te magoado. Acredite no outro, porque talvez ele possa muitas vezes ter se arrependido, né? Ele possa ter parado para pensar e visto que a atitude dele não foi inadequada, que ele fez uma colocação que não foi bacana, que você não merecia. Mas também entra outra situação, que é o aprender a ouvir. Será que você quis ouvir quando ele tentou se redimir? Quando ele tentou explicar por que ele agiu daquela forma? Então ouvir é muito importante. Não esperar nada em troca, né? Se ele não se arrependeu, o que importa é o seu arrependimento, é o seu pedido de perdão, é a sua alma ficar leve, ficar tranquila. Lembre-se de uma coisa, que a mágoa, como diz alguém muito, uma pessoa muito admirada, de uma inteligência incrível, com sábias palavras, que sempre diz, o amor, aliás, a mágoa só maltrata quem sente. A mágoa só destrói quem sente. Então, se eu tenho uma mágoa, sou eu que tenho todos os sentimentos desagradáveis, né? Sou eu que reflito na minha vida tudo aquilo que não é para ser meu, que é o mal, né? E a gente tem que saber que o passado não volta. Então, deixe o passado ir e com ele todas essas tristezas, todas essas mágoas. Você pode partir desse passo de perdoar o outro, mas no meu ponto de vista, eu acho que antes de perdoar o outro, você tem que perdoar a si mesmo, né? Se perdoar porque nós também erramos, nos perdoarmos porque nós aceitamos as imposições que as pessoas nos colocam, que a vida nos coloca. Quantas vezes a gente gosta de uma pessoa e passamos por cima, né, do nosso caráter, dos nossos desejos, para simplesmente agradar o outro? Será que isso vale a pena? Será que isso é recíproco? Eu acho que a relação, todas as relações, elas têm que ser ponderadas, né? Tem que ser bom para os dois. Ninguém deve desistir de relacionamento nenhum, seja de amizade, no trabalho, seja familiar, principalmente familiar e conjugal, não é verdade? Mas você precisa ver no outro algo que te motive, né? Algo que no dia a dia te dê o prazer de continuar com aquela pessoa, como se cada dia fosse o início, né? Fosse o primeiro dia. E vice-versa, aquela pessoa, mesma coisa. Então sempre lute pelos seus relacionamentos, dialogue, converse, procure as admirações que você via lá no início, para que isso mude. Mas se perdoe. Se perdoe respeitando o ser humano que você é. Não deixa que ninguém tire isso de você. Se perdoe procurando o lado positivo. Essa semana mesmo, uma pessoa entrou em contato comigo falando, mas Anderson, tudo dá errado, a minha vida dá errado. Nada dá certo. Né? Fez milhões de lamentações, que para mim é um pesar. Porque eu aprendi na vida que não existe aquilo que deu errado. Existe aquilo que saiu de uma forma diferente do que nós esperávamos. E para tudo existe um sentido que mais na frente a gente vai entender. Para tudo é um novo caminho que se abre. Como eu costumo falar, é uma porta que se fecha e uma outra que se abre. E lá na frente a gente entende, mas precisamos nos permitir a entender isso. Para isso a gente precisa lidar com as nossas emoções,
Precisamos enfrentar os nossos fantasmas. Existe tanta coisa dentro da gente, trancado atrás de tantas grades que são, digamos, de cadeados perdidos, de chaves que não se encontram. Mas precisamos abrir cada camada do nosso inconsciente, cada camada do nosso coração e trazer tudo à tona. Chorar tudo que tem para chorar, mas enfrentar. Né? Muitas pessoas apenas guardam aquilo e tentam levar a vida distraindo. Trabalha demais, o outro estuda demais, o outro, infelizmente, algumas pessoas se entregam a bebidas, porque na verdade você não resolveu isso com você mesmo. E o nosso foco é resolver, enfrentar e ter a plenitude de paz que todo ser humano pode ter e merece ter. Então esses são os dos passos que você pode fazer para se perdoar. Entender que os erros às vezes se faz necessário e lembrar de uma coisa: o bem mais valioso é o nosso bem-estar. Então, o conselho, se é que eu posso chamar de conselho que eu te dou, é encontrar-se consigo mesmo. Seja você, ame a sua companhia, ame o seu bem-estar, ame a sua vida e liberte seu coração de qualquer mágoa. Perdoe-se. Procure aquela pessoa, dê um abraço, mande uma mensagem, se não tiver como, diga que perdoa, diga que sente falta, que relembra aquelas coisas boas. Você vai pensar: quanto tempo eu perdi, quanto tempo eu deixei de viver do lado daquela pessoa. E ainda mais, você vai perceber que aquela pessoa continua sendo a mesma pessoa maravilhosa que sempre foi. Aquele companheiro que sempre esteve com você, aquele amigo que deu várias risadas e segurou na sua mão quando você precisou, aquele familiar que nunca te deixou de lado, sempre te pôs ali junto com ele. Então lembre-se, tudo na vida vale a pena se a alma não é pequena. A pergunta que eu tenho para fazer de novo, né? A gente sempre tem que se perguntar, que só assim nós conseguimos nos entender. Até quando você vai ser incapaz de perdoar? Até quando você vai guardar essa mágoa? Até quando você vai se oprimir com essa tristeza que você tem de você mesmo, com você ou com o outro? Não faça isso, porque o desgaste emocional, ele reflete no seu corpo físico e os sintomas, eles aparecem. A gente adoece, a gente deixa de viver tanta coisa boa, a gente se priva de tantas oportunidades que a vida nos apresenta. Então, se perdoe agora, se abrace, diga que se ama, diga: eu me perdoo por aquilo que eu fiz, eu me perdoo pelo aquele erro consciente ou inconsciente que eu cometi, eu me perdoo para ser livre. E meu amigo, meu irmão, meu amor, seja quem for, eu te perdoo também, porque você vale a pena. Faça isso. Eu vou ler para você uma frase, né? Um textinho que eu escrevi, porque eu não queria deixar essas palavras passarem em branco, e às vezes a gente esquece, porque eu preparo esse texto minutos antes das gravações, então tem coisas que vai surgindo assim e eu não quero deixar passar. Nem sempre as mágoas, as dores, as decepções e consequentemente a falta de perdão nos remete ao outro. O pior mesmo é quando não perdoamos a nós mesmos. Quando nós mesmos tendemos a nos magoarmos, a nos submetermos às punições, a aceitarmos as migalhas que nos oferece, e assim a gente desrespeita a nós mesmos, que somos a coisa mais importante para a nossa vida, porque não é o outro, somos nós. Perdoar não significa ceder, mas significa esquecer. Quando a gente perdoa, a gente deixa de estar preso emocionalmente àquela pessoa, aqueles traumas, aquelas situações que nos feriram. Porque o perdão, ele nos liberta do pesadelo com o outro e nos permite viver em estado de graça, que é a verdadeira paz de espírito. Então perdoe, siga a sua vida, seja feliz, dialogue. Sempre toda conversa é necessária, válida para restaurar os relacionamentos, para restaurar a sua vida familiar com seu esposo, com sua esposa, com seu namorado, com seus filhos, com seus irmãos, porque a bênção maior que Deus nos deu, além da nossa vida, é aquilo que Ele preparou para nós,
que são a nossa família, o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos amigos. E o melhor de tudo é viver em paz conosco mesmo. A gente se encontra, se descobre capaz de realizar coisas maravilhosas. Eu posso te dizer isso porque muitas pessoas me deram esse retorno nos nossos tratamentos, nos nossos acompanhamentos, e fez bem para a minha vida também essa prática. Então eu tenho certeza que vai ser para a sua também. Tenha uma boa semana, lembre-se de a cada dia rever o que você viveu naquele dia, agradecer pelo que viveu, e não esqueça, nós não temos lado positivo e negativo, nós temos um lado positivo e um lado que precisa ser melhorado, revisto. Seja feliz, viva a vida e até o próximo vídeo.